Boa tarde! Boa tarde, gente! Que legal! Nossa, eu tava tão ansiosa para chegar segunda-feira. Sensacional! Sejam bem-vindos! Olá, Júlio! Oi, Dani! Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Oi, Giz! Olá! Espínola, Thiago! Sejam bem-vindos a esse encontro, essa live. Tudo bom, querida? Olá, Paola! A esse encontro, essa live que vai acontecer daqui a pouco com o Sérgio. Eu tava tão ansiosa que eu acho que eu não esperei 5h17, acho que eu entrei 5h16. Olá, Anderson, tudo bem? Queridos, antes de começar, eu não vou me enrolar muito, porque eu sei que o tempo do Sérgio é valioso, né? Então, antes de começar, eu só quero contar para vocês um pouquinho, né, de como que eu conheci o Sérgio, de como esse esse olhar, né, de admiração pelo trabalho que ele e a Lígia fazem, começou. Há muito tempo atrás, eu penso que é em outra vida, porque a gente muda tanto, né, que parece que a gente já viveu várias vidas na mesma vida. Em uma vida dessas aí, eu estava começando o meu caminho de desenvolvimento da consciência, estava começando a trilhar esse caminho que eu escolhi para mim. E uma amiga minha, inclusive essa amiga muito querida, que me acompanhou durante muito tempo nesse caminho, nesse processo, que é a Priscila Dias. Boa tarde, meus amores. Me convidou para ver uma palestra do Sérgio e da Lígia, né, que eles vieram ministrar em um espaço terapêutico aqui em Curitiba. E logo depois eles fariam alguns atendimentos. E eu não conhecia o trabalho deles, até que naquela época não existia essa facilidade que a gente tem de conhecer o trabalho das pessoas, como a gente tem hoje, né? E aí eu fui nessa palestra e fiquei encantada. Eu não me lembro muito bem qual foi o tema, e, para ser sincera, acredito que eu não deva ter entendido 50% do que eles falaram. Para ser bem boazinha, acho que nem 90%. Mas teve alguma coisa em mim que tocou. E eu lembro que eu fiquei com muita vontade de conhecer o trabalho deles, né? E então eu agendei de fazer o mapa dármico com o Sérgio. Eu não tinha nem o meu mapa astrológico, mas eu queria fazer o mapa dármico. Eu sabia que era um momento, né? Era um momento de mudança muito grande na minha vida e eu senti de fazer. E eu lembro, gente, que naquela época o mapa era gravado num CDzinho e eu fiquei com aquele CD e eu escutava aquele CD várias e várias e várias vezes, porque cada vez que eu escutava me trazia um entendimento. Era o CD da sessão, né? E aí, cada vez que eu me escutava e escutava o que ele dizia, e eu ia me entendendo e me conhecendo um pouco mais. E até hoje eu me lembro de algumas coisas que aquele mapa dizia e que foram realmente se desenvolvendo no meu caminhar, né? Depois daquilo, eu cheguei a ir mais uma ou duas sessões, uma ou duas palestras deles, né, aqui em Curitiba, e realmente, assim, sempre muito admirada com o conhecimento, com a sabedoria que eles traziam, que era um conhecimento e uma sabedoria que eu não tinha acesso nas fontes ah, que eu buscava, que eu acessava na época, né? Então eles falavam do medo como o caminho para o amor, eles falavam de maneiras muito originais, simples, singelas, artísticas, de coisas que tocam a nossa alma. Aí o tempo passou, eu segui o meu caminho, eles seguiram o caminho deles, dentro de tudo isso que aconteceu na nossa vida. E então chegou um momento em que eu ah, fui atrás do desenvolvimento do meu trabalho como instrutora,
como esse foco que eu dou no desenvolvimento da consciência com vocês. Então eu pedi para fazerem a minha logo, pedi, né, chamei uma pessoa que eu amo muito, né, para fazer esse trabalho de criação da logo da Ana Lobo. E essa pessoa falou: Ana, como que vai ser o nome do seu trabalho? E eu falei: não sei. Daí ele falou assim: o que que você acha de desenvolvimento consciencial? Eu falei: uau, nem sabia que esse nome existia. Ele falou: eu também não, mas eu senti no seu campo que devia ser esse nome. E então eu aceitei o nome de desenvolvimento consciencial, porque realmente é um trabalho que eu faço com muito amor, né? A partir das minhas experiências, né? Do que a gente passa junto, trazer esse desenvolvimento da consciência para cada um de nós, com o Theta Healing, com as meditações, com os nossos cursos, com as nossas vivências, ampliar a nossa consciência, mudar a consciência para ajudar o mundo a evoluir, ajudar a consciência do mundo a mudar. Então, num momento maravilhoso da minha vida, me deu um estalo e eu falei: Terra de Rudá, lembrei, eles fazem parte do Terra de Rudá. Eu vou ver onde eles estão, Sérgio e Lígia. E encontrei eles aqui no Instagram. E aí, meu Deus do céu, que bênção que foi me reconectar com esses mestres, né? Reconectar com os ensinamentos dele agora, com uma vivência um pouquinho diferente, com uma consciência um pouquinho diferente, conseguindo entender um pouquinho mais do que 10% do que eles falam. E aí eu falei: uau, nossa, cada vez mais a admiração cresce, que parece que quanto mais a gente entende o que eles falam, mais a gente se admira por ter seres tão especiais convivendo aqui entre a gente. E pensando nisso, eu convidei ele, né, o Sérgio, para vocês conhecerem, para ele trazer um pouquinho, gente, é nada perto do conhecimento que eles têm, do conhecimento que eles passam a partir do projeto Terra de Rudá, e compartilhar com vocês, né, um mestre que eu faço questão de seguir, e eu gostaria muito de apresentar esse mestre para vocês, tá bom? Vamos lá agora achar aqui no Vamos ver como é que faz mesmo, gente, peraí. Não tá aparecendo aqui para mim o negocinho aqui, peraí, deixa eu ver. Sérgio, se você puder... Ah, aqui, achei. Maravilha, já achei. Ai, ui. E agora? Vocês estão me escutando? Começou a ficar mudo de uma hora para outra ou começou agora a ficar mudo? Melhorou, tá bom. Tirei o áudio. Tá. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Tá.
Meu Deus do céu, gente. Tô apertando um monte de botão aqui. Não sei o que tá acontecendo. Tá bom. Oi, Reisi. Oi, Anderson. Oi. Tá, obrigada, gente. Então agora você. Ah, beleza. Agora vamos ver se vai. Eu fico muito tempo sem dar live, ainda acontece essas tranqueiras aqui, ó. Pronto. Agora minha cara voltou ao normal. Chegou. Parece aquelas velhinhas, aquelas senhorinhas que ficam andando sem mexer no celular. Elas mexem e começam a mexer em vários botões ao mesmo tempo, sabe? Quando alguma coisa dá errado, começa a mexer em tudo. Aí eu falo, uma hora dá certo, né? Por que você ficou muda de repente? Eu não sei, eu tava usando o meu fone e ele acho que deu algum tiltzinho. Ou alguém quis calar a minha voz, não sei, mas tá tudo bem. Eu voltei agora. Sérgio, querido, que bom! Eu tô feliz de Que ter bom. você aqui numa live, apresentar você para o meu povo. Já falei muito de você, assim, a respeito desse trabalho que você faz. Às vezes a gente conta nossas historinhas, tem tempo, né? E aí eu sempre conto a história desse mapa dármico que eu fiz com você, principalmente porque eu conto uma historinha, acho que eles vão lembrar. Que né, no mapa dármico dizia assim para mim, eu lembro você falando assim, Ana, você veio para falar. E na época que você me falou isso, falar para mim era muito difícil. Hoje eu não consigo parar, mas na época era muito difícil falar. E aí eu lembro que a minha vida se encaminhou de um jeito para que esse destrave acontecesse. E hoje, quando eu lembro disso, que você falou assim, Ana, você veio para falar, eu falo, uau, né? O que que é? A gente é para que nasce mesmo, né? E as coisas que vão acontecer na nossa vida vão colocando a gente no caminho daquilo que a gente tem que ser mesmo, né? Então, eu sempre conto essa historinha porque tem muita gente que chega até mim com essas travas, né? E eu falo, não se preocupe, que a vida vai dar um jeito de destravar você. Então, esse é o Sérgio, gente. Sérgio, se presente para esse povo lindo Ana, que está assistindo você. Ana, primeiramente deixa eu te agradecer essa belíssima oportunidade. E eu ouvi a tua introdução, eu ouvi a introdução. Eu entrei quase junto com você, pedi para solicitar isso que eu ouvi. Acho que você foi muito generosa comigo, achei que você exagerou. Não é isso tudo, não, mas tudo bem, faz parte do carinho aí da gente que está nessa estrada, né? Eu acho que cada um tem que, na verdade, acolher o outro, porque o planetinha está precisando, né, de mais consciência, de mais expansão, essa coisa toda. Que bom estar aqui, feliz de estar aqui, muito bom. Mas então, que a gente faz? A gente se apresenta? Como é que é? Você ser presente, porque tem muita gente aqui que não te conhece e eu realmente faço votos e comece a acompanhar o trabalho de vocês, que é um trabalho belíssimo de expansão da consciência e trazer muitos benefícios para todos que estão nos assistindo. Então, meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do grupo Terra de Rudá e trabalho com astrologia, psicoterapia, medicina chinesa, arte e sou um pesquisador de uma outra história da humanidade, né? Estamos nessa caminhada já há bastante tempo, e, e é isso. Eu me sinto honradíssimo de estar aqui nesse momento para poder compartilhar algumas experiências de astrologia. Você vê, eu comecei a astrologia em 81, 1981, há 40 anos, e depois vem chegando a medicina chinesa, mas antes disso já tinha arte no meio. Mas tudo isso em função da expansão de consciência, abertura da mente, né, abertura do coração. Esse é o ponto central, o ponto fundamental. E estamos aí em mais uma live, feliz da vida. E também acompanhando o teu movimento, né? Um movimento de extremo crescimento, de ajuda a muita gente, o quanto você ajuda tanta gente, o quanto você vem crescendo assim maravilhosamente bem. É isso, quando a gente está no Dharma, o Dharma, a gente surfa o fluxo, né? O Dharma, ele nos empurra. Quando a gente luta nada contra a correnteza, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Mas é isso.
É Então, isso. e é, Eu falei para os meus alunos, eu dei um curso esse final de semana, e eu falei assim, ah, Sérgio, ele é daquelas pessoas, assim, daqueles mestres que a gente escuta, e você fala assim, é isso. Por que que eu não falei isso antes? Por que que eu não pensei isso antes? Porque ele fala, eles explicam as coisas de uma forma tão simples e tão assertiva que eu vou deixar só você falar hoje. Hoje eu vou ficar quieta. Certo. Assim, olha, é, um dos áudios que eu recebi de você, de tantos áudios maravilhosos que vocês têm enviado lá no grupo, foi sobre esse conceito dos 4 estágios do desenvolvimento consciencial, que faz cair muitas fichinhas. Faz, né? As fichinhas começam a cair. E uma das fichinhas que caiu para mim, quando eu escutei, foi exatamente do momento que eu estava, quando eu fui fazer o meu mapa com você, o que aconteceu depois, né? E o movimento de que eu tô agora, né? Então, aquele movimento que eu tava quando eu fui fazer esse mapa, era um movimento assim. Eu tava ali para dar aquele passo, porém o passo não era possível porque tinha uma parte minha que não estava resolvida. Tinha uma parte minha que ainda precisava ser construída. Que é essa base mesmo de você no mundo, de você ter o seu, de você ser independente, de você de repente constituir família ou não, de você estar com isso resolvido. Daí, o que aconteceu? Eu dei alguns passos para trás. Eu lembro que eu estava num fluxo, eu tive que parar, organizar minha vida, né? Organizar eu aqui no mundo. Parei, fui eu ser no mundo, buscar o meu trabalho, de repente me vi empresária, me vi casada, tive a minha, né, a filha veio depois, mas me casei, organizei casa, marido, né? E daí as coisas começaram no fluxo alucinante de novo. Parecia que eu tinha que dar esse passo atrás, resolver algumas coisas do mundo, antes de resolver o que era da alma. E quando você trouxe esse entendimento dos 4 estágios, para mim fez muito isso. sentido. E me faz muito sentido porque eu tenho muitos alunos que às vezes ficam nessa frustração. Eu quero esse desenvolvimento, mas parece que não vai, Ana, parece que não vai. O que está acontecendo? Então eu quis trazer esse entre tantos temas maravilhosos que você tem para compartilhar, porque eu acho que vai ser bastante útil para as pessoas que nos escutam. Então, é, vamos tentar entender um pouquinho, passar esse entendimento para você. Eu acho que o teu convite ele é muito oportuno, porque esse aspecto quatérnio, né, esse aspecto dos 4 estágios, ele organiza muito a pessoa. Às vezes Uhum. a gente deseja, né, a gente deseja coisas e tenta começar do meio para o fim, ou começar do fim, ou começa muito apressado pelo começo. Tem um roteiro, tem um roteiro. Você capturou, acho que você sacou uma mensagem muito essencial, que na verdade não é nenhuma invenção minha, não é nenhuma criação minha. Imagina, isso daí, esse olhar já tem milênios, milênios. O próprio Jung, de uma forma diferenciada, já falou sobre isso, e as tradições antigas também. Mas eu acho que nos cabe, não é, na verdade, inventar uma nova luz, inventar uma nova, e sim inventar formas novas para acessar o coração das pessoas, né? Se a gente for falar da maneira como os antigos falavam, as pessoas não se interessam. Então, como é que você vai dizer? Então, é um assunto ancestral, que é esse aspecto quatérneo, né, da jornada humana. Mas, então, vamos lá. Aí eu vou falando e, na medida que você queira me perguntar alguma coisa, todo esse conhecimento que eu venho buscando ao longo desses anos todos. Na verdade, eu comecei a astrologia em 81, mas eu estou nessa história desde a década de 70. Desde a década de 70, que eu começo os processos terapêuticos fortes e tudo. E, e aí, quando chegou a astrologia na minha vida, eu fui descobrindo aos poucos que ali tinha, entre aspas, tudo. Absolutamente tudo. O que as pessoas ficam com a questão da astrologia é a definição de comportamento, né? Um ariano é impulsivo, um taurino é apegado, um gêmeos é disperso, um câncer é muito sensível.
e fica nessa história, né? Numa carta natal, você tem, eu poderia ousar dizer que você tem tudo, se não quase tudo, né? Por exemplo, é bom a gente sempre se perguntar por que a gente nasceu num sistema solar, num planeta, onde a gente aqui parado no planeta, olhando as coisas andando, como se nós, aparentemente, estivéssemos parados, né? Porque para nós é o Sol que sobe a leste e morre, não é a gente que sobe. Então é isso que importa. É uma visão, é uma visão antropocêntrica, é uma visão a partir do ser humano. Então, o Sol, ao longo do ano, ele passa em 12 signos. Uma pergunta, para que ele faz isso? Ali está expresso as 12 etapas da jornada do herói. Ali está expresso as 12 etapas da jornada de individuação, que é a jornada da pessoa se transformar no indivíduo, o que seria um ser não dividido, um ser indiviso, um ser não dividido. Então, às vezes as pessoas falam assim, a gente nasce sem manual, né? A gente nasce sem manual. Eu digo que a gente nasce com manual, tanto dentro, na psique, quanto fora. Tanto acima da nossa cabeça, quanto ao nosso entorno. Ao nosso entorno, a gente tem todos os sinais necessários, acima da nossa cabeça tem todos os sinais, e dentro da gente também. Então a gente tem pelo menos aí uma trimurti, uma trindade sagrada, que é o dentro, o acima e o entorno, que a gente, agora, mas dá para alguém mastigar para mim, dá para um sacerdote fazer a tradução disso, né? Ok, nenhum problema. O problema é a gente ficar com sacerdote a vida inteira, né? É que nem você está aprendendo a ler, aí você já começa a ler, mas você quer continuar aprendendo a ler com a mesma professora. Gente, você tem que evoluir. Daqui a pouco você vai fazer uma universidade, uma pós-graduação. Não, eu quero continuar aqui. Essa é uma das sagas nossas também, né? Da gente, por mais que aprenda a ler, a gente quer que alguém leia o texto e interprete para a gente. É a história do Salvador, né? Alguém pode me tirar daqui, alguém pode me salvar, né? Do labirinto que eu mesmo criei para mim. Então, quando a gente vê os 12 signos sendo visitados pelo Sol a cada mês, né? Enfim, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, olha só, esses são os arquétipos necessários para a autorrealização do indivíduo. Aí quando a gente vê que os planetas, eles também regem, eles ressoam, né? O Sol ressoa com Leão, a Lua ressoa com Câncer, Mercúrio ressoa com Virgem e Gêmeos, Vênus ressoa com Touro e Libra, Marte ressoa com Áries e também, entre parênteses, com Escorpião, Júpiter ressoa com Sagitário, Saturno ressoa com Capricórnio, Urano com Aquário, Netuno com Peixes e Plutão com Escorpião. Os alquimistas sabiam do que isso se tratava. Puxa, esses mestres, esses corpos celestes, numa carta natal, num mapa astral, no momento em que eu nasci, que o cordão foi cortado e que eu respirei o cosmos pela primeira vez, a primeira vez que eu deixei de me tornar dependente da minha mãe, e que eu, claro, a dependência continua em termos da alimentação, da amamentação, mas você é a tua primeira independência, você já está respirando por conta própria. E quando você respira, você traz para dentro dos seus pulmões o universo, os universos, o cosmos, tudo aquilo que está acima da nossa cabeça. E aí, além disso, a astrologia era dividida em 4 quadrantes, aí que a gente entra no nosso assunto. 4 quadrantes. O primeiro quadrante tem 3 signos, o segundo mais 3, o terceiro mais 3, o quarto mais 3, que somam 12 signos em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, olha só, isso tudo são as dicas naturais. Pelo primeiro quadrante é o seguinte, vamos pensar em sobrevivência, estabilidade. Vamos começar por aí. Estabilidade, sobrevivência, pé no chão. Tá bom. Segundo quadrante, área emocional. Como é que tá? Você se sente amado, não se sente? Como é que é isso? Você está amando, não está? Você ama o teu trabalho? Ok. Terceiro quadrante da astrologia. Fala assim, vem cá, você sabe de onde você veio, para onde você vai, qual é o teu propósito, o que você está fazendo aqui? Qual é o teu dharma? Você sabe? E o quarto e último quadrante, escuta, olha só. Oferende-se.
Você é a própria oferenda à vida, a própria oferenda viva, né, aos dias. Né? Ou seja, doe-se, entregue-se, tudo aquilo que você se tornou. Eu queria, então, esmiuçar essas 4 etapas que são... Isso aparece na carta natal. A gente, quando olha o mapa, e o mapa dármico, por exemplo, quando a gente vê as dominantes, né, planetas que ressaltam mais fortemente no primeiro, no terceiro, no quarto, no segundo quadrante, a gente fala assim, olha, o teu tema encarnacional ou os teus temas encarnacionais são esses aqui. Entendeu? Isso daí dá um norte, porque você repara, você nasce e a primeira questão, vou fazer prova, vou fazer vestibular, eu não sei o que eu gosto, o que eu quero, papai é médico, vovô é médico, eu acho que eu vou fazer medicina. Né? Ou então, não, detesto, eu sei o que meu pai padece com a medicina, eu vou fazer outra coisa, sei lá o quê. E no amor é a mesma coisa. No amor é a mesma coisa. Por quê? Você olha para a pessoa e fala assim, puxa, digamos, é um homem bonito, é um homem interessante, tem um bom emprego, ele tem um bom salário, né? Eu acho, tá tudo bem, tá tudo certo. Bonito, né? Interessante, vamos investir. Só que é o seguinte, e aí nas conversas, nos namoros, né, não se vai muito além disso. Puxa, ele está ganhando bem. Né? Ou então, puxa, o quanto eu amo ele, ou o quanto o nosso sexo é muito bom, ou o quanto ele é muito cavalheiro comigo. Né? Mas aí fica uma perguntinha. As perguntas que mais te interessam na vida, você consegue conversar com ele ou com ela essas questões? A primeira resposta é a seguinte, perguntas que me interessam na vida, como assim? Entendeu? Não, quais são os temas mais essenciais para você? Esses temas mais essenciais. Aí se a pessoa disser assim, olha, meus temas essenciais é casar, construir família, ter uma estabilidade e a gente poder aproveitar a vida. Não, esse é o teu tema? É. Não encarnacional, não no mapa dármico, não. A pessoa diz isso. Então parece que esse jovem, esse rapaz, esse homem ou essa mulher atendem essas características. Ok, vamos adiante. Lá pelas tantas, a própria psique, ela se incumbe de provocar a gente. A função da psique, uma delas é provocar. Né? Entenda que psique, alma, né? Psique é a alma. Exatamente. A nossa alma começa a botar algumas provas. E aí, aquilo que estava redondinho, porque agora estamos com filho, estamos casados, temos uma boa casa, todas as férias a gente viaja com as crianças, a gente acabou de voltar da Disney. Poxa, que bacana, que legal. Mas eu não sei por quê que eu estou meio assim, eu estou meio deprimido, eu tenho deprimido, fui lá no psiquiatra, ele me sugeriu para fazer uma terapia, estou fazendo a terapia, e a terapeuta está me fazendo perguntas que eu nunca me fiz. E eu estou me dando conta de que esse homem que eu casei, ou essa mulher que eu casei, eu não conheço bem. Eu casei por um projeto. Um projeto que para mim era claro, construir uma família, construirmos um... Oi? Quem eu era naquele momento, né? Exatamente. Só que como a psique é ela que manda, a alma é ela que manda, e a fila anda, já conquistou isso? Tá, agora vamos adiante. Vamos adiante. Nesse vamos adiante, que é maravilhoso, porque a gente está indo na direção da nossa luz. A gente está indo na direção da nossa autorrealização. A gente começa a perceber que a coisa não vai bem. O que não significa separar do casamento. E sim, escuta, vamos aprofundar a nossa relação. Por quê? Ela deu super certo, mas não sei, está faltando alguma coisa. A primeira pergunta, você está com outro homem ou você está com outra mulher, não é isso? Não, não é isso. Não é isso, eu não estou entendendo, eu estou meio assim... E aí começa, é maravilhoso, esse é um processo difícil e maravilhoso. Mas, Sérgio, você está afirmando que todas as pessoas que têm um projeto singelo de construir família, etc, etc, mais cedo ou mais tarde vão ser visitadas por provas da psique para aquela... Não, tô. O que não significa, em hipótese alguma, que construir família, ter casa, isso tudo é um equívoco. Nada disso. Tudo isso é a base, inclusive, do primeiro quadrante, a construção do primeiro quadrante, que é essa estabilidade. Né? Sem isso,
fica mais difícil. Porque todas as provas que eu passo na relação com o meu marido, com a minha mulher, as provas que eu passo com relação à educação do meu filho, que a gente fala de amor, de paixão, de afeto, de desejo, de dificuldade. Nossa, ontem eu tive uma dificuldade, meu bebezinho passou com febre a madrugada inteira. Tudo isso representa como é que eu me posiciono, como é que eu me posiciono, como é que eu me posiciono. Né? Isso é maravilhoso, porque se deixasse na nossa mão para a gente ter que fazer as escolhas dessas provas, a gente não faria. A própria psique, a própria alma, ela se incumbe de trazer as situações, as pessoas, para a gente se relacionar e poder se desenvolver. Porque o objetivo é esse, a gente está aqui para quê? Para a gente se desenvolver e retornar para casa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o primeiro quadrante, representado pela casa 1, 2 e 3, respectivamente pelos arquétipos, pelos símbolos, não pelas pessoas do signo, mas pelos símbolos de Áries, Touro e Gêmeos, representa a necessidade da gente ter uma base material sólida. Eu até escrevi aqui uma frase para definir os 4 quadrantes. O primeiro quadrante é: você ganhou um corpo 3D aqui na Terra para expressar a saga da amnésia humana e da sua recusa em de retornar para a fonte. Estabeleça-se, estabeleça-se, estabeleça-se. A gente vai falar disso. Mas só para ter uma ideia, o segundo quadrante diz assim: você traz um corpo emocional, você traz um corpo psíquico que necessita se sentir amado e conseguir amar. E aos poucos ir recordando quem de fato você é, da onde você veio e para onde você vai. Aí, no terceiro quadrante da saga humana, né, isso daí é uma saga que é uma jornada para 100% da população do planeta, tá? Isso não depende do arbítrio. Ah, não gostei, não escolhi isso, não quero isso para mim. Não. É como se dissesse, eu cheguei aos 40 anos, decidi que eu não quero mais envelhecer. Eu decidi, eu não quero mais envelhecer. Agora dos 40 eu vou para os 39, 38, 36, não. A gente não tem esse arbítrio. O terceiro quadrante, você traz um propósito para realizar aqui. Você sabe qual é esse propósito? E por fim, o quarto quadrante, você é um corpo de luz a serviço do plano de retorno à fonte. Né? Então, vamos dissecar de uma forma objetiva, para a gente depois, sei lá, abrir para uma conversa e tudo. O primeiro quadrante é esse. A gente tem um estômago que precisa estar nutrido, a gente tem um aluguel para pagar, a gente tem que se locomover, a gente tem que pagar algumas contas, IPTU, IPVA, a gente tem que... E isso já é uma prova. Isso não tem nada... Isso, na verdade, isso não é nada material. Isso é tudo espiritual. O dinheiro, dependendo de como a gente usa, é totalmente espiritual. A gente pode usar o dinheiro para oprimir, para aumentar as desigualdades. Aí é outra história. Isso não desvia, que nem um remédio. Você toma um remédio que é típico para a tua doença, só que você toma a caixa inteira e você morre. Poxa, mas o remédio era para a tua doença. Pois é, mas eu acho que eu exagerei. Então o problema não está no dinheiro, o problema não está nessa... O problema está como é que eu uso isso. Então o primeiro quadrante é o seguinte: você se estabelece, você tem os pés no chão, você tem os olhos abertos, você tem o discernimento, você se sustenta, você se banca. Isso eu não estou fazendo apologia. A gente não, por exemplo, a gente não poder passar por uma dificuldade num dado momento e alguém nos auxiliar, alguém nos ajudar, ou a gente depender de alguém momentaneamente. Às vezes a gente depende dos pais numa idade até mais avançada, assim como os pais podem depender dos filhos numa idade também avançada. Mas o problema é a gente se construir psicologicamente na dependência. Quando a gente se constrói, fala, opa, estou gostando disso. Estou gostando disso. Entendeu? E aí eu sento na poltrona do outro ou no banco de carona e o outro me leva. Isso é contra a lei. Tão logo você consiga a ajuda que você precisa, você tem que tomar teu rumo buscando a tua singularidade. Então o primeiro quadrante, ali tem informações com planetas
nessa primeira, segunda, terceira casa, sobre o que eu devo fazer e como eu devo fazer para ter esse estabelecimento. Estabelecer segurança, 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 estabilidade. Esse ponto ainda é ainda mais material. O segundo quadrante, casa 4, 5, 6, vão ter informações ali, informações através de planetas e aspectos sobre a área emocional, a segurança, a estabilidade emocional, a construção de uma família, de um lar, a construção de uma produção, de um trabalho, de uma profissão que represente muito de mim. Essa frase é maravilhosa. Puxa, esse trabalho é a minha cara, esse trabalho é a minha alma, esse trabalho tem tudo a ver com a minha essência. Não é bem isso que eu ouço no dia a dia, no consultório. O que eu ouço majoritariamente, nós dois aqui, Ana, nós somos, eu não sei se eu diria privilegiados, né? Porque, sabe por quê? Eu posso dizer que nós dois somos privilegiados, mas também posso dizer que isso é uma construção. Isso a gente não ganhou na loteria. Você não jogou na loteria e ganhou, entendeu, Teta Healing. Pô, você é um processo de escavação, um processo de trabalho contínuo na tua direção, você indo na tua direção, né? Mas mesmo assim a gente pode dizer que nós somos privilegiados quando a gente olha para o lado e fala, gente, o pessoal está batendo cabeça. Mas esse privilégio não tem nada a ver com que Papai do Céu gosta mais da gente do que dos outros. Não. Teve um trabalho certo. Teve um trabalho certo. Trabalho com T maiúsculo. Não é nem profissão. Trabalho certo. Então, o segundo quadrante, ele vai falar sobre a questão emocional, né? A casa, o lar, os vínculos, a raiz, a minha história de pertencimento. Eu me reconheço na família, eu não me reconheço na família. Essa família é um lugar que eu preciso sair daqui o quanto antes, senão ela vai me devorar, né? Isso é um ponto. Não, essa família me ajuda muito, me estimula muito, e nós estamos juntos, né? Não juntos e misturados, não juntos e fusionados, mas juntos e de preferência singularizados. O pai que é pai, a mãe que é mãe, o filho que é filho, a filha que é filha, cada um no seu lugar, na sua singularidade. E cada um na sua busca individual também. Porque até outro dia esse pai não era pai, até outro dia esse filho não era filho. E daqui a pouco também vai deixar de ser. Então a gente tem que perceber que é uma caminhada solitária em partilha, né? É o João com o João e com o entorno. É a Maria com a Maria, mas é com o entorno também. Então esse segundo quadrante, eu vejo as informações na carta natal, eu falo assim, se ali há ou não há dominantes de planetas e tudo, eu disse, olha, o teu tema central aqui é você focar nesse estabelecimento emocional, nessa base, nesse comprometimento, nessa raiz, nessa fundação, né? Você, Ana, você sacou uma coisa tão simples e tão preciosa, que foi trazer esse trabalho à tona, porque a gente não tem essa educação. O nome disso aqui é uma educação consciencial. Por quê? As pessoas, por exemplo, elas têm um desejo e elas partem para o desejo, né? Esse desejo, qual é a origem dele? É a origem no ego? Esse desejo ele vem de outra pessoa e você não está percebendo, você importou esse desejo, ou esse desejo é genuíno teu, ele vem da tua essência, da tua alma, do teu ser. Ah, não sei, só sei que eu desejo. Tá bom, daqui a pouco você vai saber de onde veio esse desejo. Como assim? Olha, se tudo for muito auspicioso, se tudo for muito próspero, não só financeiramente, mas se você se sentir cada vez um ser humano melhor, se cada vez você se sente um ser humano mais inteiro, é sinal de que esse desejo ele não veio da periferia, ele veio das tuas profundezas. Uhum. Mas se você desejou uma opção de coisas e partiu para cima e nada daquilo deu errado, ou perdão, nada daquilo deu certo, Uhum. esse desejo não é teu. Uhum. Esse desejo não é teu. Ah, mas que coisa complicada. Ué, vamos fazer contato? Vamos botar a mão no coração, fechar os olhos, entrar, perguntar. Escuta, esse desejo, não sei, vamos devagar, vamos com calma. Você tem todo o tempo do mundo, você tem eternidade. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não nasceu ontem, nem vai morrer amanhã. Você tem muitas vidas pela frente. Agora, cuidado. Eu não estou fazendo aqui apologia a você se relaxar na poltrona. Estou dizendo o seguinte, faz com capricho. Faz com capricho, né?
Bem, aí entra o terceiro quadrante, casa 7, 8, 9, respectivamente, os arquétipos de Libra, Escorpião e Sagitário, que vai falar sobre o propósito. Você vê, ali nessa área tem a área do casamento, da morte e de uma busca filosófica, da busca da sua religiosidade, respectivamente, casa 7, 8, 9. Ali você tem que ter uma ideia, você já tem experiência suficiente para poder, pelo menos, fazer a pergunta: para que serve tudo isso? Estou trabalhando de 8 às 5, ganhando dinheiro, pagando as contas, levando meus filhos no zoológico no fim de semana, na Disney quando posso, a minha mulher, não sei o quê. Qual é a qualidade da minha relação com meus filhos? Qual é a qualidade da minha relação com a minha mulher ou com o meu marido? A gente está no piloto automático, a gente se olha, a gente se fala, a gente se vê, ou não? Ou isso aqui virou uma empresa? Isso aqui é uma empresa? O que é isso aqui? Esse terceiro quadrante, que a gente já está chegando no fim, a gente já está chegando no quarto. Então agora o nível de provas vai dificultando. Porque no primeiro, se você se estabelecer materialmente, não é tão simples, mas também não é nenhum absurdo. O segundo quadrante, você se estabelecer emocionalmente, também não é tão simples, mas de repente, casei, estou com os filhos, estou com a família, está todo mundo junto, está todo mundo com saúde, está ótimo. Ok, está bom. Mas o terceiro quadrante, que é uma vida íntima, a dois, que é a relação com as mortes que a gente vive a cada dia, as transformações. E a pergunta, como é que se descreve o teu Deus? Quem é o teu Deus? Ele dança, ele canta, ele é um poeta, ou esse Deus, ele é armado, né? Ele quer aniquilar os... Quem é esse Deus eu me refiro? Qual é o teu caminho? Qual é o caminho que você... mira, né? Exatamente. Que é o propósito. E aí a coisa começa a ficar interessante, entendeu? Aí você tem que, mais cedo ou mais tarde, ter essa resposta. Qual é o meu dharma? Qual é o meu propósito? Só para lembrar o seguinte, o ser humano como um todo, ele tem um único dharma, que é todo ser humano, que é ser amor. Não tem outra história, não tem outra história. Aqui, por exemplo, mas então eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Ok, mas isso tudo é a base para o foguete levantar. Você não vai fazer uma plataforma para coisa nenhuma. Você fez um aeroporto, fez a plataforma, ele não tem nenhum avião para subir. Não. Entendeu? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido desse trabalho? Qual é o sentido dessa relação? Qual é o sentido de eu estar aqui gritando com a camisa do meu time, que nem um louco? Né? Eu não estou invalidando nada disso. Pode ser lindo torcer para um time, ir para os estádios. Tudo isso pode ser lindo, tudo pode. Entendeu? Como é que diria Fernando Pessoa? Nada é pequeno. Não é que nada é pequeno se a alma não é pequena. Acho que uma coisa assim, nada é pequeno se a alma não é pequena. Tudo vale a pena Exatamente quando a isso. alma não é pequena. Exatamente. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma. Né? Tudo depende da Você consciência que você está colocando naquilo que você está fazendo, né? Quais são os filtros que estão, né, criando aquilo? É bem isso. Porque, por exemplo, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Então você... Calma, calma. Olha, eu posso tudo. Sabe por quê? Eu sei os limites, sei aonde eu posso começar, sei onde eu posso parar, eu sei usufruir. Então tá. Se pode beber? Posso. Não tem problema. Aqui não tem nenhum alcoólatra, não. Eu estou bebendo, agora posso parar. Tudo na vida. Entende? Então, esse terceiro quadrante é um quadrante da maturidade. Da maturidade. Hoje a gente já tem a resposta. Bem, eu acho que meu dharma, minha missão, meu propósito, a razão pela qual eu fui convocado a estar aqui, a razão pela qual eu fui convocado a estar aqui, quando eu era criança, às vezes, quando eu me sentia injustiçado pelos meus pais, por alguma coisa, eu me enchia e falava para eles assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. Básico. Como quem diz, vocês não podem me tratar assim, porque eu não tenho nada, eu não pedi para nascer. Né? Só que é o seguinte, a gente é convocado a estar aqui para cumprir um propósito. Só que na boca de muitos buscadores, esse propósito é pesado,
é pesado, é pesado, é pesado. Olha, para cada um sim, tem 1.500 nãos, entendeu? Então eu não quero saber de propósito, não quero saber de dharma, não quero saber de coisa nenhuma, eu quero saber de aproveitar a vida, viajar, transar, entendeu? Na minha boca, a palavra propósito tem a ver com êxtase, com orgasmo, com fruição. Só que é um detalhe. Sustentar um orgasmo, né? Sustentar essa fruição demanda um preparo. Tá? Uma coisa é você ter um prazer porque tomou uma cerveja. Outra coisa é você estar na cama com a pessoa que você ama e algo acontecer naquela relação da ordem do sagrado, da ordem do espiritual, da ordem do profundo. Ou você simplesmente está com um grande amigo que não vê há anos, brindando um vinho, um cálice de vinho, e aquela noite é inesquecivelmente bela, repleta de comunhão. Para mim, isso é o Dharma. Quer dizer, calma, eu estou dizendo o seguinte, o Dharma não é esse peso que se fala, evidente. Se a pessoa está drogada de si, se ela está autoesquecida, a gente vai ter que tirar essas camadas. E por fim, a gente vai ter um papo aí, o quarto quadrante, casa 10, 11 e 12, respectivamente, os arquétipos de Capricórnio, Aquário e Peixe. Toda vez que eu falo arquétipo, eu queria lembrar o seguinte, quando eu falo Capricórnio, eu não estou falando dos capricornianos. Eu estou falando daquilo que Capricórnio encerra em si. Cada signo encerra tem uma natureza e encerra algumas demandas. Áries tem uma natureza diferente de Touro, que é diferente de Gêmeos, e eles têm uma demanda. E essa demanda é para que nós nos tornemos quem somos. Essas demandas têm a função de que nós nos tornemos quem somos. Ah, mas é tão bonito, é simples assim? Mais ou menos, não é tão simples. Falar isso é uma delícia. Não é tão simples. Por isso que a gente está em algumas encarnações para a gente tornar, né, quem a gente é. Há uma diferença. Por exemplo, o javali, ele não faz terapia. O javali não faz terapia porque ele não se encontrou. A lontra não escolheu um lacaniano ou Melanie Klein, porque a lontra, ela lontreia. O javali javalineia. Mas nós podemos ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para trás, para frente. Ai, meu Deus, eu estou confuso. Nós temos instintos, que nem esse povo todo. O povo do javali, o povo da lontra, o povo do rinoceronte, mas nós temos consciência e arbítrio. Por isso o nosso processo evolutivo ele é diferenciado. Isso é maravilhoso. Agora, tem um ônus, né? Puxa, cada escolha que eu faço tem uma consequência. Os bichos, o instinto que os rege é a alimentação. Nós também somos esses bichos, mas nós somos muito mais do que isso. Embora nós nos portemos, muitas vezes, inferior a eles. A gente se porta inferior a eles. Né? Então, quando eu falo Capricórnio, Aquário, Peixe, tudo mais, eu não estou falando de pessoas, tá? Estou falando de símbolos, de arquétipos, de naturezas. O último quadrante, esse é o mais sublime, é o mais delicado, é o mais sutil, é o mais metafísico, é o mais espiritual. Eu coloquei você é um corpo de luz a serviço do plano de retorno à fonte. Então, supõe-se que você, no primeiro estágio, você se estabeleceu no mundo de uma maneira concreta. Num segundo estágio, você se estabeleceu no mundo da maneira afetiva e emocional, o que não significa... Vocês têm que entender uma coisa, quando eu falo isso, então eu encontrei um casamento perfeito. Bobagem, isso não existe, isso é besteira. Mas posso até dizer, estou no meu segundo casamento, estou no meu terceiro casamento, isso é maravilhoso, isso é legítimo. Eu posso buscar a felicidade, não tenho que... Mas não estou fugindo da raia. Eu quero um encontro amoroso. Né? No terceiro estágio, eu olhei para tudo isso e falei, gente, eu acho que eu tenho uma estrada. Acho que eu tenho uma estrada de erros e acertos, de aprendizado. Para onde vai dar isso tudo? De onde eu estou vindo? Para onde eu estou indo?
de onde eu vim, né, para onde eu estou indo, né, que é o terceiro estado. E no quarto, se essas respostas elas forem assim potentes, verdadeiras e potentes, o quarto quadrante você percebe que você não se pertence, que você não se pertence, que você pertence ao caminho, que você pertence ao caminho, com C maiúsculo, e que a tua função, de alguma forma, é caminhar e iluminar o caminho. Ah, mas Sérgio, que lindo. Mas isso é para algumas pessoas especiais, né? É para um Jesus, é para um Buda, é para o Jesus que nós somos, para os Budas que nós somos, tá? Me incomoda muito essa cultura da autodepreciação, de que dizer que os nossos mestres, eu acho que aprender com os mestres é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Mas ficar na aba do mestre, entra encarnação e sai encarnação, entra encarnação e sai encarnação. Gente, peraí, Cresço é que nem aquele aluno que ele se recusa a ensinar, ele só quer aprender, 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 ele vira obeso. Ele vira obeso do conhecimento, entendeu? Você tem que... Então, todos nós, quando chegamos no quarto quadrante, e o mapa fala de planetas que dão informações ali, é hora de eu me oferendar ao caminho. Posso explicar isso. E, ao mesmo tempo, iluminar esse caminho. Em outras palavras, eu preciso compartilhar aquilo que eu me tornei. Não como sendo aquilo que eu me tornei é a verdade. Não. Por enquanto, é a minha verdade. E porque você sabe, Ana, que você sabe disso, tem gente que chega aos 50, 60, 70 e ainda está guardando dinheiro na poupança, quer dizer, ainda está trazendo para si, porque pode vir uma terceira guerra mundial, então você tem que, sabe, quanto mais, mas olha, tem alguém do teu lado que você poderia fazer um gesto de afeto, de escuta, ou de afeto, não estou nem falando de emprestar dinheiro, não, estou falando, não, essas pessoas me alugam muito, eu não quero saber. Todos nós somos educadores, todos nós somos psicoterapeutas, todos nós somos artistas, todos nós somos Budas em potencial. Então, o quarto quadrante, a prova é essa, escuta, você está se doando, você está se oferendando. Sabe quando você vai num rito e você leva flores para oferendar aquele ser que você admira? Pois agora eu sou a oferenda, eu sou as flores que eu oferendo aos dias. Né? E que flores são essas? Os meus atos. E que atos são esses? Aquilo que eu me tornei. E quem você se tornou? Eu me tornei esse ser que tenta buscar essa integração, esse aspecto de integrar, diminuir a cisão entre o ego e a alma. Né? Quando a gente nasceu aqui, o pessoal falou para a gente que nós éramos filhos de pai e mãe, do Yang e do Yin, e que por conta disso nós tínhamos uma divisão. Aliás, de quem você gosta mais, de papai ou de mamãe? Então, essa história de quem você gosta mais, de papai ou de mamãe, né, tem a ver com essa cisão. A fonte é andrógena, a fonte primordial. Vamos mudar o nome de fonte primordial, vamos falar direto. Deus é andrógeno. Ele é Yang e é Yin, ele é masculino e feminino. E ele não é corporificado. Na minha opinião, na minha modesta opinião, a personificação, a egotização de Deus é o agora. É o que está rolando agora, nesse minuto, em todos os universos. Esse, para mim, é o corpo de Deus. Entendeu? Então, por um lado, é totalmente invisível, porque não é um ser barbudo sentado numa cadeira. Por outro Falo lado, que é esse é o totalmente Papai visível. Noel. Exatamente. Que a gente ama tanto, né? Um Papai Noel, a gente põe o sapatinho na janela, esperando. Olha, tudo bem, as crianças, mas olha, as crianças de 40 anos, de 50 anos, não querem isso, querem outra. Porque a gente também tem uma criança que vai com a gente até o túmulo, mas essa criança não quer botar mais o sapatinho na janela. Essa criança quer, por exemplo, andar no bosque e conversar. Essa criança de 50 anos quer andar no bosque e conversar com os seres que moram
entre as árvores, na relva, porque assistir um pôr do sol e se emocionar com aquele pôr do sol. Gente, a tua criança tá, você tá na garagem, por exemplo, lavando o teu carro e você está ali totalmente presente, como se estivesse brincando. O que você está fazendo? Eu estou brincando aqui, lavando meu carro, que é importante lavar o carro, por exemplo. Né? Então, esse quarto quadrante é quando você fez essas etapas e você sabe aonde você está situado, da onde você veio, para onde você vai. Nada disso é intelectualoide, não, tá, gente? Nada disso é intelectualoide. Se você faz um mapa dármico, por exemplo, e sai com 500 informações teóricas, a coisa tem que ser orgânica. O depoimento da Ana, no início do nosso encontro de hoje, para mim, é o seguinte: olha, claro que não foi só o mapa dármico, tem tudo mais que a Ana vem vivendo com coragem e com disciplina, vamos dizer assim. Mas em relação ao mapa dármico, o que eu entendi que ela disse? Olha, aquilo foi totalmente orgânico, aquilo não ficou na minha cabeça como uma teoria. Aquilo trouxe para mim, essa é a função. Quando você passa os 3 quadrantes, essa experiência orgânica, o 4º quadrante, você assume o teu mestre, o teu educador, né, e aquele que veio oferendar a si próprio no caminho. E aí, inspirar pessoas a que elas caminhem na sua própria direção. Mas bem, a gente pode falar mais um pouco, mas vamos bater um papinho, Ana. O que te parece tudo isso? Está faltando? O que você acha que está faltando? O que você gostaria de perguntar? Ou tem gente que perguntou alguma coisa? O pessoal só tá elogiando. Coisa boa. Assim, eu sinto que o caminho, né? Quando a gente se abre para ele se abre para a gente, né? Então ele vai acontecendo naturalmente sem que a gente tenha que forçar a barra para que a coisa ande, né? Mas o que eu percebo muito, principalmente, né? Eu tenho alunos de 20, ai, que lindo. Eu tenho alunos de 20 e alunos de 60, né? E 70 e 80, enfim. Mas eu vejo assim, hoje, essas pessoas mais novas, né, que eu olho e abençoo e falo, ai, se eu tivesse começado nessa idade. Mas assim, eles olham e falam assim, ah, eu quero. O que você busca? Ah, eu busco viver meu propósito, eu busco fazer aquilo que eu nasci para fazer, mas calma, né? Mais calma. Então, eu acho que é justamente isso, assim, isso acontece. Só que o olhar agora talvez não está muito longe ainda, né? O olhar agora tem que ser assim, o que você quer ser hoje, o que você vai fazer com o que você tem hoje, como que você vai se desenvolver com isso que está se manifestando hoje. Aí quando você consegue colocar as coisinhas no lugar que elas têm que estar, parece que o desenvolvimento vai mais rápido do que você ficar querendo a, aquilo que está lá na frente, né? Então eu achei bem interessante esse entendimento que esses 4 estágios, né, eles trazem para a gente. Uma coisa que eu gostaria que o Sérgio falasse um pouquinho é sobre a integração desses estágios, porque o que eu sinto um pouquinho no meu caso, né? Eu falo que eu comecei tarde. Quem começa antes é maravilhoso. Eu comecei tarde, né? E hoje eu vivo como se eu vivesse os 4 estágios juntos, né? E às vezes de manhã no meio do almoço o outro, né? Quando eu sento para fazer um atendimento outro, quando eu faço uma live outra, e aí quando eu tenho que cuidar da minha filha é outro. E às vezes me falta um pouquinho essa integração, essa capacidade de pegar todas essas fases, né? E de alguma maneira elas andarem juntas e não brigarem uma com a outra, porque às vezes é isso que eu sinto. Uma bela pergunta. Você está falando de autogestão. Você está falando de autogestão. Hoje, nos grupos do WhatsApp, eu postei um podcast sobre o ponto dármico. Sobre o ponto dármico. Sobre a integração, eu queria dar um exemplo. Vamos supor que um jovem, um menino, o sonho dele seja ser jogador de futebol e um dia, quem sabe, jogar na seleção. Né?
Não passa pela cabeça de ninguém que esse menino, ao desejar, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador da seleção brasileira. Não passa na cabeça de ninguém que ele, com 12, 13 anos, vá começar a criar uma expectativa de que o técnico vai convocá-lo, porque ele não é nada, não é ninguém ainda. Vamos dizer que o dharma dele, vamos dizer que o propósito dele passe por esse viés do esporte, tá? Lembrando que o mapa dármico não é um mapa vocacional. O mapa profissional, ele até aparece, mas o mapa dármico ele diz respeito a tudo, ao afeto, espiritualidade, dinheiro, profissão e tudo mais. Aí quando esse jovem, esse menino começa a treinar num campo, o que motiva ele, é o tal do ponto dármico, é ele estar olhando para a perspectiva dele estar usando aquela camisa amarelinha da seleção brasileira. Ele está com 12 anos de idade, mas ele corre, ele se dá, ele se doa, e logo ele se destaca. Ele logo se destaca. E vai crescendo, daqui a pouco já está jogando no profissional e mais na frente uma boa chance dele ser convocado. Por quê? Ele nunca perdeu o olhar do ponto dármico. O ponto dármico para ele era vestir a camisa amarela da seleção brasileira. Então ele foi para a várzea jogar, depois ele foi para um clube pequeno, depois ele foi para um clube médio, depois ele foi para um clube grande, depois ele conseguiu ir para a seleção, depois da seleção ele foi convocado para ir para a Europa. Por quê? Ele perseguiu um sonho. É evidente que, no caso, eu estou dando exemplo de alguém que esse sonho esteja inserido no Dharma da pessoa, tá? Porque muitos que têm esse desejo não realizam, primeiro, porque não conseguiram fazer uma autogestão disso, ou seja, integrar o que você falou, as 4 instâncias. E o segundo, porque não tinha nada a ver com ele. Eu posso tirar por mim. Comprou a realidade do outro. Exatamente. Não, eu posso tirar por mim. Quando eu tinha 17 anos de idade, se perguntasse o que você quer ser, eu diria músico. Músico. Fiz faculdade de música no FRJ, né? Também literatura, dramaturgia, fiz parte de alguns concursos de música, venci alguns, de dramaturgia idem, mas não demorou muito tempo para eu perceber que o meu mapa me disse, com a posição do Urano, a posição do Urano no meu mapa, disse assim, olha, você só vai conseguir trabalhar com arte se essa arte for uraniana. Aí eu fui estudar o que era isso, e eu percebi que o meu entorno dos artistas, né, artistas plásticos, dramaturgos, atores e tudo mais, era um lugar de muito ego, muito ego. Autoafirmação, autoafirmação, autoafirmação. Aí eu comecei a aprender uma coisa interessante, que tem pessoas que adoram música, mas adoram mais a si do que a própria música. E usam a música como escada para a autoafirmação, quando, na verdade, a música é uma divindade. A música é uma divindade. Então, o meu grande ícone foi e é Johann Sebastian Bach, que ele se colocou um servo da música, e essa música, no caso dele, era toda voltada para o sagrado. Mas não precisa a gente não precisa fazer música explicitamente para Deus, porque a própria música a própria música, seja ela qual for, é explicitamente para Deus. Alguém vai dizer assim, não, seja ela qual for, não. Tem músicas horrorosas que eu não gosto, que eu não concordo. Só que lembrando o seguinte, existem a palheta dos afetos ela é vasta. Tá? Não existe um padrão para dizer música boa é essa, música ruim é aquela. Se você faz uma música que você acha maravilhosa e é horrível para muita gente, aquilo é o teu melhor que você está entregando. Você está entregando o teu melhor. Então, posto isso, o ponto dármico ele é fundamental para a gente não se perder. Porque daqui a pouco o garoto começa a treinar ali na várzea, daqui a pouco surge um convite para ele levar pão na casa das pessoas, trabalhar como padeiro. Ele vai trabalhar como padeiro e a vida vai levando. Aí, quando chega a idade adulta, ele solta a seguinte pérola. A vida foi me levando para cá, a vida foi me levando para lá. Isso parece uma coisa natural, como se você não tivesse escolha. Agora, se a tua escolha não tiver anuência, endosso da tua alma,
que está totalmente a serviço do Dharma. Olha, é uma questão de tempo, uma coisa vai melar lá na frente. Por isso a importância da gente se conhecer. A importância não é a importância de fazer mapa, não é a importância de fazer mapa dármico. A importância é a gente se conhecer. Agora, você fez uma pergunta importantésima da integração. Primeiro quero te lembrar o seguinte. Quando a pessoa, vamos supor que a pessoa chega aos 45 anos, aos trancos e barrancos, graças a Deus. Cheguei, estou aqui, estou fazendo minha terapia, encontrei uma série de respostas, mas me dei conta que eu não me estabeleci materialmente, estou correndo atrás disso, me dei conta que eu estou sozinha, que meu segundo casamento foi embora, está difícil, mas eu estou numa terapia incrível e estou num processo espiritual muito legal, muito significativo, tem me ajudado muito. Cada vez eu me torno um ser humano melhor. Mas qual é a tua idade? 45, 50. Olha, isso foi o que eu dei conta. Foi isso que eu dei conta. Eu não sou outra pessoa, eu sou essa. E por que eu dei conta disso? Olha, pela minha história ancestral, então a minha gestão foi essa. Ah, mas você deveria ter tudo integrado aos 50. Não. Então, vamos lá. Você tirou notas baixas no primeiro quadrante, tirou notas baixas no segundo e está tirando boas notas no terceiro e no quarto. Né? Mas você provavelmente tem tudo para não poder passar de ano. Vamos equilibrar isso. Né? Vamos equilibrar. Porque, por exemplo, quando você constrói um caminho espiritual e esse caminho espiritual depende totalmente de outras pessoas, ou um caminho assim, eu me sinto livre, eu me sinto dona do meu nariz, aí daqui a pouco você descobre que tem alguém patrocinando. Tem alguém patrocinando. Algum problema com alguém patrocinar? Não. Desde que seja Lennon e McCartney, Roberto e Erasmo. O que eu quero dizer? Tem um patrocínio aqui e tem uma ação profunda minha de trabalho. Nada contra o patrocínio. Tudo contra a você achar que, como um mecenato, né, você é um grande gênio e alguém tem que te patrocinar a tua genialidade. Não, não. No mínimo, então, ou 100% é meu, que nunca 100% é nosso, né, nunca, porque a gente, por mais que chegue a 60, 70, tem uma série de outros patrocinadores que não são necessariamente materiais, né? Não são, às vezes, um grande mestre. Ó. O meu grande mestre me botou tudo na minha frente, entregou tudo. Eu falei, gente, cara, se eu não souber metabolizar isso, então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é muito importante a tua pergunta. Qual é a interpretação errada? Puxa, eu deveria ter os 4 quadrantes equânimes, 25%, 25%, 25%, 25%. Não é assim, nós não somos assim, nós não somos um computador. Ah, agora quando eu estou com 50 anos, que eu passo o scanner na minha vida e percebo o seguinte, que a minha vida espiritual está 40%. A minha vida, vamos dizer assim, filosófica, de estudo, de busca, está 30%. Então aí tem 70%. Minha vida espiritual, minha vida material está 15% e minha vida emocional está 15%. Então tá, vamos equilibrar isso. Vamos equilibrar isso. Né? Mas agora os 50%? Não, pode ser os 60%, pode ser os 70%. Mas como é que equilibra os 70 anos a vida material? Você vai trabalhar agora, você vai entrar no mercado de trabalho? Esse negócio não é rígido, assim, não é assim. Finanças, você tem que trabalhar. Essas finanças, por exemplo, você se desenvolve terapeuticamente, espiritualmente, daqui a pouco você está ganhando dinheiro, né? Esse dinheiro que entra está nutrindo o primeiro quadrante, que é o estabelecimento no mundo. E isso vem do terceiro e do quarto quadrante. Olha que coisa incrível. Então, o terceiro e o quarto quadrante podem patrocinar ou nutrir o primeiro e que pode nutrir o segundo, a área emocional. Como é que se nutre o segundo? De 2 maneiras. Você se amando, você se curtindo, você estando com você uma história de amor. E nesse processo lindíssimo de você estar se ajudando o outro, eu tenho um termo que é curar-me curando, né? Eu descobri o amor da minha vida ali. Foi com um parceiro de trabalho, foi com um aluno, foi com um professor, enfim, estava naquele meio. É uma outra opção. Eu estou trazendo algumas opções para tornar um pouco mais objetivo esse processo, para não parecer que são teorias filosóficas. Né?
Quer ver uma coisa? Se a gente pensa assim, nós temos 4 estações: inverno, primavera, verão e outono. Isso não é uma teoria. Isso não tem nada de teoria. O inverno tem a semente em latência. Na primavera, essa semente ela eclode. No verão, ela chega no seu ápice com frutos e papapá. E no outono, ela definha, ela morre e ela se devolve à terra. E depois volta o mesmo ciclo. Isso é a nossa vida. Nascer, crescer, desenvolver e morrer. Então, esses 4 estágios são os 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante é essa semente, o segundo quadrante é a brotação disso, o terceiro é a vivificação disso, e o quarto é quando a gente vai para a nossa morte, que, em linguagem do Dharma, seria essa morte, em linguagem do Dharma, seria um processo de ascensão, um processo de oitavar. Morrer significa você sair de um estágio para um estágio superior. Não é fora do Dharma, morrer é só morrer. Morrer, olha, eu nasci para trabalhar alguns temas e vou morrer e vou voltar para trabalhar os mesmos temas. Então, isso não foi exatamente. Não foi exatamente um sucesso. Exatamente. Eu me distraí. Foram tantas coisas que eu me distraí. Eu vejo que esse processo, ele passa no micro e passa no macro, né? Eu vejo que a gente tem os nossos processos internos, né? Mas a gente também está passando por processos planetários, né? Que nos impulsionam a fazer parte também do processo planetário, né? E eu acho que isso tem acionado muitas pessoas para esse caminho da consciência, né? Justamente pelo processo que o planeta Terra está passando. Se a gente for pensar em macro, em planeta Terra, em que quadrante que a Terra está iniciando agora? Bem, essa pergunta belíssima, pergunta belíssima. Eu vou te dar 2 respostas. Uma resposta, assim, dura e uma resposta mais, como é que eu digo? Uma resposta mais ampla. A resposta dura é a seguinte: a gente está tentando sair do primeiro quadrante. Você olha, né? Você olha, as pessoas elas ainda estão lidando com isso hoje. Assim, a gente saindo da bolha, né, Sérgio? Porque eu falo, a gente vive numa bolha, eu vivo numa bolha, né? Se a gente olha um pouquinho fora da bolha, é a luta das pessoas hoje. Né? É o sobreviver, é o ser alguém no mundo. Né? Com 40, com 50, com 60, com 70, é isso, né? Mas então, eu acredito que seja um reflexo da consciência do planeta, né? Eu penso que é isso também. Você falou bem dessa história da bolha, porque você não se inclui, nem eu. Nós não nos incluímos nessa história de sair do primeiro quadrante, essa história, mas o planeta sim. E esse primeiro quadrante também não diz respeito apenas à questão da sobrevivência material. Ela diz respeito também de uma infantilização. Uhum. Você que trabalha com uma coisa maravilhosa, que é a questão do sistema de crenças, né? Que atrofiam, que bloqueiam, que paralisam as pessoas, porque eu acredito, a pessoa quer prosperar, mas quem joga contra essa prosperidade é o próprio sistema de crenças da pessoa. Então tem como limpar, como jogar um ODD ali, como jogar um... Né? O primeiro Um quadrante diabo seria verde. um diabo verde, exatamente. Porque às vezes são placas de gordura, né, que grudam no cano. Esse primeiro quadrante não é só essa questão material da sobrevivência, é também, olha, eu me sinto criança, entendeu? Me sinto criança. Isso é uma resposta dura. A resposta mais ampla, nós estamos vivendo um momento muito interessante, muito interessante. A partir de 2012 e depois de 2020. 2012, com o término do calendário maia,
configura-se um alinhamento entre o centro da galáxia, Alcione, o Sol e o planeta Terra, o que significa que há mais ou menos 2.000 e poucos anos de luz. Nós entramos numa era fotônica. Essa era fotônica, ela não representa a gente estar assim iluminados a princípio. Ela representa que essa intensidade fotônica traz à luz muita sombra. Traz à luz muita sombra. Para que a luz vença. E é isto que vai acontecer. As pessoas que só enxergam um palmo à frente do nariz acham que está tudo piorando e vai tudo piorar. Isto não é verdade. No curto prazo, as coisas deverão ficar piores. No médio e longo, tudo se abre. Por que deve ficar piores? Essa era fotônica, ela traz à tona muita sombra, e essa sombra ela é purgada a partir da consciência. O segundo marco importantíssimo foi 2020, quando a gente teve 2 episódios, um em janeiro da conjunção tríplice de Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio, que deu esse bafafá todo que a gente está vivendo, não só a questão da pandemia, mas a questão da recessão econômica, que ainda não veio à tona claramente. E no dia 21 de dezembro de 2020, a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, inaugurando os próximos 200 anos de uma era do ar, onde essa conjunção, a cada 20 anos, ela vai passar por Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos, Aquário, Libra, Gêmeos. Esses últimos 200 anos, isso aconteceu em Terra. Capricórnio, Virgem, Touro, Capricórnio, Virgem, Touro, Capricórnio, Virgem, Touro. Se a gente quiser estudar um pouquinho a história, pegar os últimos 200 anos, ver o que aconteceu, mas não fiquemos apenas olhando para a evolução tecnológica. Olhemos também para a noção de progresso cumulativo, questão da matéria, do capital, da predação das relações e do planeta, porque no elemento terra você extrai, você vai extraindo. Só que agora a gente está entrando numa outra era, que não é a era de Aquário ainda, mas é uma era do elemento ar. Então, é um momento incrível, ligado à tecnologia, ligado à informação, ao conhecimento, ligado a revelações. A gente vai ter revelações maravilhosas. Uma das revelações que eu estou assim muito excitado com ela é a existência de exosseres, a existência de civilizações extraterrestres que estão e estarão conosco aqui com objetivos específicos. E isso está sendo liberado pelos órgãos governamentais de alguns países, especialmente os Estados Unidos, porque eles estão sendo forçados a fazer isso. Isso, no primeiro momento, vai ser uma espécie de curiosidade. Pânico de um lado, medo do outro, mas quem for adiante no assunto vai perceber que nós somos extraterrestres, nós somos exosseres, que estamos com essa forma humana momentaneamente. E aí alguém para e pergunta, mas e daí? E daí é o seguinte, se a gente vai andando para trás, a gente primeiro que vai entender esse jogo de luz e sombra, a gente vai entender os geneticistas que nos criaram. A gente logo corta com essa história de elo perdido de Darwin, logo ele sai de cena. E a gente indo para trás, a gente vai se empoderando, a gente vai pegando a potência da nossa psique, da nossa alma, que é uma espécie de corporificação do espírito, e a gente vai botando para quebrar. Essa nossa tara por sermos servos, por sermos obedientes, escravos, esse nosso desejo de termos um patrão que possa mandar na gente, desde que a gente tenha liberdade para reclamar, pelo amor de Deus, me deixa reclamar, mas pelo amor de Deus, eu preciso de um patrão, de um chefe
de um presidente, de um governador, eu preciso obedecer, porque eu não sei fazer autogestão, eu não sou um bom autogestor, eu me perco. Quando a gente vai nesses novos tempos, que já chegaram em 2012, 2020, para muitos vai ser muito ruim. Gente, eu não estou entendendo nada e eu não estou com essa bola toda. E outros, assim, nossa, o quanto eu esperei por esse momento. O quanto eu esperei por esse momento. Que momento? Esse momento de eu perceber que eu sou muito mais do que me disseram. E que eu sou muito mais do que aquilo que eu acreditei que eu fosse. Me convenceram de que eu vim do macaco. Me convenceram que eu vim do macaco. Porra, então minha vida estava Eu ótima. acho que esse Entendeu? não é o pior convencimento. Eu acho que o pior convencimento é você estar separado. Só depende de Isso, você. Que isso, você está sozinho e que você tem que isso, lutar para garantir sua sobrevivência. Acho que esse é isso, o pior do que vir do macaco. isso, isso. Você está certo. Não, é a fantasia da cisão, né? É a fantasia da separatividade. É uma É, fantasia. Criar essa crença. Aí você... Agora, imagina quando um dia você acorda, num despertar búdico, e você percebe assim, cara, eu estou inteiro, eu estou totalmente ligado à fonte. Muda tudo. A tua postura, né? Você até dispensa o fisioterapeuta. Você até dispensa o fisioterapeuta. A tua postura muda. Nada de arrogância, nada de de prepotência, mas superioridade, né? Exatamente. Aliás, isso também muda bastante, né, Sérgio? Eu acho que esse momento que a gente está passando, isso que o Sérgio trouxe agora, a gente já começa a ver, né? Se a gente começar a apurar o olhar, né? Se a gente começa a querer olhar um pouquinho além daquilo que a gente está vendo e apurar o olhar para as coisas que estão acontecendo, a gente já começa a perceber que é que a gente logo vai ser apresentado para uma nova consciência, né? Assim, eu acho que é a maneira da gente sair desse, ampliar um pouco a consciência, né? Mas também é uma maneira, às vezes, se não tiver pronto, né? De a dualidade ainda ficar muito forte, né? Acho que isso só vai acontecer quando parece que precisa diminuir um pouquinho ainda a dualidade, né? Senão vai ficar muito aquela coisa do eles contra nós, medo e etc, né? Sérgio, assim, eu penso, isso é uma visão que eu recebi muito forte ano passado, quando veio a pandemia, né? E eu sempre me coloco nesse lugar. O que que precisamos desenvolver a partir disso? O que que isso está nos mostrando? Qual é o aprendizado que está vindo com tudo isso, né? E eu lembro que o grande aprendizado que a pandemia trouxe para mim é essa nova era que estamos construindo, que todos nós estamos, quem aqui está trabalhando para desenvolver consciência e quem está em um movimento de mudar a consciência, né? Todos nós estamos nesse processo, porque eu falo assim, que a Terra não muda por extraterrestre que está lá fora fazendo um movimentinho. A Terra muda de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que eles podem fazer manipular eventos, enfim, mas é a gente que tem que mudar, senão eles simplesmente apertavam o botão e faziam a mudança. Mas isso aí. a Isso aí. consciência tem que ser de quem está aqui, né? E aí eu penso assim, o grande ensinamento da pandemia foi o medo não tem mais lugar. O medo não cabe mais nesse próximo momento que a gente está querendo criar, né? Porque o medo não protege ninguém. E eu penso que o medo ele está sendo convidado a se retirar da nova consciência que a gente está querendo criar no planeta, né? Isso tem a ver com esse processo de mudança de quadrante? Tem a ver sim, mas tem assim, só que eu queria comentar o seguinte. Nós temos muitos governos, né? Temos o governo do nosso país, tem um governo mundial, tem um governo oculto, sombrio, e para esse povo o medo é muito importante. Há um investimento maciço, Uhum, sempre teve. uhum. Sempre teve um investimento. Então, num certo sentido, a pandemia ela pode ter ajudado a aumentar o medo, vamos dizer assim, né? Agora, você falou Mas trouxe belamente, esse entendimento de que não protegeu ninguém.
né? Pois é. Não, e o que nos protege? A consciência. O A cuidado. consciência que, a consciência que vem a partir do conhecimento. O Uhum. conhecimento com C maiúsculo, né? Porque quando a informação ela é conhecimento, e quando esse conhecimento ele é repleto de amor, ele se transforma em sabedoria. Sabedoria, consciência. Tem uma visão de que o planeta Terra é um planeta laboratório, é um planeta prisão, é um planeta exílio. Eu concordo com tudo isso. E que a gente não pode sair daqui a hora que a gente quer, a gente tem que ter um mérito de ascensão, a gente tem que ter um mérito evolutivo para poder sair daqui em lugares muito mais interessantes. Agora, essa saída daqui, ela só se deve através da consciência. Se nós nos sentimos escravos de um sistema, se nós nos sentimos pertencendo só à consciência, quando você fala da bolha, né, existe uma hiperbolha maravilhosa que é a consciência, que é aquela que parece que você está prisioneiro. Você olha de longe, é que nem o Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos na prisão. Quem chegasse lá, parecia que ele estava preso na cela, e ele estava preso na cela. Mas quando ele é solto, o que ele fez? Um homem preso, mesmo quando ele é solto, ele continua preso. O que ele vai fazer? Ele vai tentar curtir a vida, fazer coisas que não fez, aproveitar. Não. Ele foi para o Dharma dele, para o propósito dele, que é aquilo que estava sendo gestado. Então, aquilo foi prisão ou aquilo foi um aninhamento, aquilo foi um útero, aquilo foi uma gestação. É prisão ou gestação? A consciência, ela é um útero que está gestando algo. Então, você olha para, nem você olhasse um Buda e olhasse o mundo. Olha, o Buda é tão prisioneiro quanto todos. Ele está aqui, precisa comer, beber, precisa de subsistência, não sei o quê. Mas quando você chega mais perto de um Buda hoje vivo, de um Buda vivo, de um Cristo vivo, quando você chega perto, você fala assim, essa pessoa é livre. Ela é livre. Primeiro que ela não teme a morte. A morte a morte é uma bênção. Assim, e a vida é uma bênção. A vida é uma bênção, a morte é uma bênção, e a diferença entre uma coisa e outra é muito delicada de falar, porque a vida é repleta de mortes, as mortes são repletas de vida. Esse cara é livre. Mas ele está dentro da cela, chamado planeta Terra. Mas ele não está preso. Mas ele não está preso. Né? Você imagina alguém que esteja numa cela e produzindo uma obra de arte. Você sabe que o I Ching, o livro das mutações, o segundo autor do I Ching, o Rei Wen, ele escreveu uma parte do I Ching na prisão. Então, a prisão é aquilo que é o nosso sistema de crenças. Quando você está realmente nesse planeta exílio, nesse planeta laboratório, nesse planeta prisão, mas você é consciente, você não está preso. Usufrua esse lugar maravilhoso, essas pessoas maravilhosas. Mas peraí, Sérgio, pessoas maravilhosas, vamos devagar. Escuta só. Com que olhos você olha essas pessoas? Se for com os olhos do preconceito, se for com os olhos desse sistema de crença, você vai selecionar. Esses são bons, esses são ruins. Escuta, todo mundo, nesse país polarizado, por exemplo, todo mundo tem um ponto em comum. Além de ter um self, né, um ser que é dentro de cada um, mas tem um ponto em comum, que é o seguinte, olha, a minha crença, eu acho que eu estou dando o meu melhor para o Brasil. E o outro diz 180%, 180 graus diferentes, o oposto. A minha crença, eu sinto que eu estou dando o melhor. Gente, há alguma verdade nisso, entende? Embora eu discorde dessa posição, discorde daquela posição. O fato de eu discordar faz com que eu tente crucificar essas pessoas. Gente, cada um num nível, cada um está. Você imagina se a gente desse uma surra na criança porque ela não se tornou adulta. Sabe? Então, eu acho que quando você falou de bolha, é uma palavra até, nem é bonita essa palavra, porque dá uma sensação de isolacionismo. Mas eu também eu usei a palavra útero, que é uma palavra muito potente, que ali nasce a vida, né? Então, a consciência é um útero, que mesmo que você esteja num planeta prisão, você está gestando
uma série você é um ser livre, Mas né? essa bolha que a gente cria, eu vejo assim, eu vivo assim, Sérgio. A gente muda tantos filtros a partir do desenvolvimento da consciência, a gente começa a ver a vida com tantos filtros diferentes, né? Como se esse desenvolvimento que a gente vai trazendo, a gente vai mudando o olhar. E quando a gente muda o olhar, a gente vê o mundo de outro jeito. Não tem como ver da mesma maneira que todo mundo vê. Então, isso é que eu chamo de bolha, né? Porque o mundo se manifesta da maneira como você se manifesta, da maneira como você vê ele. E aí é como se a gente vivesse num mundo paralelo mesmo, assim, né? Paralelo ao que se vê hoje, né? O que as pessoas passam. Mas isso não é que a gente se está num lugar diferente, não é que não está no mesmo mundo, é que a gente olha para o mundo de uma maneira diferente, igual você falou. Tá na prisão, mas não tá. Você está olhando para a prisão como uma oportunidade, você está olhando para aquelas paredes e vendo uma tela em branco. Você está lá, mas a sua mente está olhando para aquilo de uma forma diferente, né? Entendi. Você quer ver uma coisa? Essa coisa do lockdown, por exemplo, poderia ter sido uma prisão para muitos, né? Ou uma oportunidade de extrema concentração, Sim. uma oportunidade de extremo foco, disciplina e concentração. Ou de uma perda de liberdade, ou de uma prisão, vamos dizer assim, né? Olha, o que eu... Fica até difícil dizer isso, eu fico até um pouco constrangido de dizer isso, né? Mas o que eu pude aproveitar nesse momento, entendeu? Embora eu saiba pessoas morrendo, mas... Agora, eu só queria também te colocar uma coisa curiosa, quando você fala do mundo paralelo. Não existe mundo que não seja paralelo, essa que é a verdade. Até Loucura isso, né? todos são paralelos. Esse mundo que a gente vê no jornal... Única, né? A realidade única existe, né? E é a fonte. O resto é tudo criação paralela. Exatamente. Mas eu chamo... Sabe o que eu chamo? Eu chamo do real. O real, e as realidades. Sim, e as realidades. Perfeito. É isso aí. Porque alguém vai me convencer de que o que aparece no Jornal Nacional é a realidade? Não. Não é. Aquilo que está na Folha de São Paulo é a realidade? É a Não, realidade isto é uma realidade. É uma realidade, que às vezes é de uma maioria, né? Essa é a questão. É a realidade comprada, né? Que eu chamo do cardume da sardinha, né? Tem o povo que está no cardume e tem o povo que já saiu do cardume. Mas aí isso é assunto para uma próxima. Sérgio, querido, gratidão pelo seu tempo, pela sua sabedoria. Já vai ficar 2 horas aqui eu te incomodando, então gratidão por estar aqui com a gente. Realmente, só vou pôr uma pergunta que a Inês fez aqui, olha. Nesses estágios, a partir do terceiro, as oscilações e as vibrações, teria uma dica na sua jornada de conhecimento? Acontece muito, né? As pessoas estarem ali focadas no caminho da evolução, no caminho do autodesenvolvimento e sentir oscilação, né? Sentir que uma hora tá super empolgada, acorda, fala, não, agora eu vou meditar, eu vou me conectar e nossa, e já acorda e tem aquele dia que fala, hoje eu tô desconectada, alguma coisa aconteceu. Acho que é isso que ela está querendo dizer. Olha só, o Jung, num dado momento, ele falou que os pacientes dele, que ele dava assim, mais alta, eram pacientes que tinham alguma fé, alguma religião, alguma religiosidade. E aqueles pacientes que ficavam mais tempo com ele eram aqueles que não acreditavam em nada. É muito importante. Na Terra de Rodar, eu trabalho um conceito chamado espiral vertical. É muito importante que a gente, na nossa trajetória, a gente tenha uma aliança afetiva, uma aliança amorosa com a espiral vertical. Essa espiral vertical, tem gente que precisa antropomorfizar, tem gente que precisa chamar o nome de algum santo, né? Tem gente que precisa disso. Um mestre ascensionado. Algum problema? Não, nenhum problema. Meus problemas são as eternas dependências. Meu único problema são as eternas dependências, tá? Mas, tudo bem. Mas eu, por exemplo, esses altos e baixos podem acontecer, mas quando você está na horizontal,
fazendo o teu alinhavo, tecendo a tua tapeçaria. E de vez em quando você perde o teu meio do céu, você se conecta com essa espiral e você sente que você está recebendo uma ordem amorosa para prosseguir, sabe? Essa história da gente querer uma marquise, de querer um patrão, um chefe, tem uma carga densa e tem uma carga sutil. A carga sutil é quando a gente percebe, quando a gente perde um pouco, fica um pouco mal, um pouco inseguro, um pouco volúvel, percebe que a gente tem que obedecer uma ordem que vem de cima. Tipo, respira. Hoje como é que tá? Ah, hoje eu estou meio frágil. Vamos fazer contato com isso? Não se exija tanto. Amanhã é outro dia. Mas se a fragilidade prossegue amanhã, depois, espera aí. Deixa eu me voltar para dentro e para o alto. Para dentro e para o alto, no sentido de eu resgatar o meu elo com essa espiral vertical. E aí eu disse assim, tá bom, vou fazer o que tem que ser feito. Sabe? É que nem numa escola. A gente vai para uma escola, as crianças vão para uma escola, muitas delas não vão, que delícia, estou indo para a escola. Não. Sabe que tem que ir para a escola, sabe que tem que estudar, aprender, fazer prova, se formar, buscar. Isso é uma escola. Então a gente pode até não querer ir na aula naquele dia, ou ir na aula e ficar desconexo. Mas sabe que aquela escola, no caso é o planeta Terra e a nossa vida, é muito importante para a nossa saga aqui. Se isso está construído dentro, sabe, é essa aliança com a espiral vertical, que não é o seguinte, você não pode ficar vulnerável, não pode sentir, não, pode, você pode, mas tudo tem um limite, porque se essa vulnerabilidade começa a ser um processo autodestrutivo, opa, peraí, né? Então, essa insegurança, essa baixa energética, você vive isso, tenta sacar a natureza disso, e no dia seguinte recompõe o teu afeto com essa espiral vertical, que é... Eu não sei se eu estou falando grego, mas Eu alguém chamo pode essa dizer assim... espiral, eu chamo essa espiral vertical, eu chamo da nossa, é como se fosse a nossa coluna vertebral mesmo. É aquilo que nos norteia. A gente tem a base que é a vida, e aí aquilo que é o nosso norte, aquilo que está guiando as nossas escolhas, guiando o nosso, aquilo que a gente tem que buscar uma congruência. É aquilo que os seus valores, as virtudes que você está colocando para desenvolver, aquilo que é importante para você. E aí você tem que ter em algum momento, é o tal do missão, valores e como é que fala de empresa, que vai lá, missão, valores e não sei o quê, né? Uma empresa tem que ter lá. A gente também tem que ter a nossa. E isso vai ser aquilo que a gente vai buscar dentro, essa conexão com a gente. O, quando a gente perde a memória de quem nós somos, do que a gente veio fazer aqui, ser um autogestor fica difícil, entendeu? Uhum, Porque essa autogestão é para sobreviver e ter prazer, sobreviver e ter prazer. Quando a gente recorda, a autogestão ela é verticalizada. A gente está no horizontal, mas a gente está se verticalizando. É que nem a Kundalini, é um processo de Kundalini, né? Essa serpente que sobe na coluna buscando o chakra coronário, que é assim, né? perfeito. Bem, Gratidão, querido. Gratidão mesmo pela presença. Tenho certeza que essa palhinha de conhecimento que o Sérgio compartilhou aqui com vocês hoje já deu para vocês entenderem a profundidade do que é esse trabalho que eles fazem. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho do Sérgio, da Lígia, que é a companheira de jornada dele, que também é um ser divino de muito conhecimento, sigam Terra de Rudá, e lá vocês podem pedir para participar, não sei se eu posso divulgar isso, mas participar do grupo deles, que é o grupo do WhatsApp, que eu participo também e que recebo diariamente ensinamentos belíssimos, maravilhosos, que dá umas destravadas lindas ali na nossa insights maravilhosos. Então, não sei como é que faz para participar, Sérgio, você quer compartilhar aqui? posso falar? Uhum. Esse é um trabalho gratuito, via WhatsApp, onde nós somos 5 terapeutas, eu Sérgio Seixas, Lígia Franco, Mário Fernandes, Rosa Valgode e Regina Clara Palmeira, colocamos conteúdos diários de filosofia, psicologia, espiritualidade e arte muito profundos. Né? Para ser adicionado, entra no zap da Rosa, que é o DDD 21 98505 8500. DDD 21
8500 e pede para adicionar. Se gostar, fica. Se não gostar, sai. Não paga nada, não tem. Tá bom? A gente vai fazendo uma egrégora maior. 8505 8500. 8500. Olha lá, mandei aí para vocês. Ana, Maravilha. o Gratidão, meu amor Sérgio. incondicional, o meu afeto, o meu carinho, a minha gratidão, meu agradecimento a você, a todos que estiveram aqui assistindo. E espero poder ter contribuído com alguma coisa aí com vocês. Muito obrigado pelo convite, me senti honradíssimo. Eu que me sinto honrada de ter você aqui e só quero dizer mais uma coisa, gente. Faça um mapa dármico com o Sérgio. Até a próxima, querido. Amanhã eu vou ter a Priscila aqui, viu? Se você puder assistir, vem aqui honrar a gente. A Que horas? Aqui Que é horas? 17. Ela tá morando, ela tá fazendo mestrado em Coimbra, né? E ela agora está Portugal, com um né? trabalho bem profundo com as mulheres em vulnerabilidade, está lançando um projeto incrível para as pessoas se profissionalizarem para poder ajudar. Ah, a Pri já devia estar na ONU já, Sérgio. Não sei o que está acontecendo. Logo ela chega lá. Mas ela vai estar aqui amanhã. E vai O ser uma íntimo honra. colorido, né? Hã? O íntimo colorido, Íntimo né? O trabalho colorido. dela. É, maravilhoso. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Vai falar lá de Frankfurt amanhã, eu acho. Ela tá no mundo, De né, menina? Frankfurt? É, Que delícia. delícia. Então, até amanhã. Gente, então convido vocês até amanhã também para vir assistir esse papo legal com a Priscila Dias. Gratidão, Sérgio. Até a próxima, querido. Beijo, obrigado, obrigado. Vai ficar gravada, gente, tá bom?